todos, sejam muito bem-vindos ao Instituto Lavia Talks, um espaço de diálogo promovido pelo Instituto Lavia que une a saúde e a educação em conversas inspiradoras. Hoje temos a alegria de receber a minha querida doutora Graziele Kerges, neuropsicóloga de Marília, autora do Epiceia, juntamente com a professora doutora Simone Capellini. Estamos aqui hoje para iniciar esse bate-papo sobre este assunto. Então, vou me direcionar aqui para a Grazi, querida, e pedir para ela se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de você, tá bom? Tranquilamente, para a gente chegar lá nas nossas perguntinhas, tá? Vamos lá. Bom, antes de mais nada, né, eu agradeço, né, vocês, meninas do Lavia, né, sempre com iniciativas, né, importantíssimas, tanto para a área da saúde quanto para a área da educação. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando hoje, né, do nosso filho mais novo, né, o caçulinha. É verdade, que é essa escala que está aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Então, e é tão importante que é uma honra abrir o nosso primeiro Lavia Talks com um tema relevante para os profissionais da área da saúde e da educação. E tenho certeza que será uma conversa enriquecedora. Agora eu vou passar a palavra para ela me falar um pouquinho como surgiu, né, essa iniciativa de uma pesquisa tão importante, em que momento foi, então comentar um pouquinho, e até por sinal, né, pessoal, o que significa isso daí, não é verdade? Começamos por aí, né? Vamos lá, Rô. Então, o que acontece, né? A Epiceia é uma escala, né, que foi construída justamente pensando em uma lacuna, né, que foi identificada através de projetos de pesquisa que são desenvolvidos aqui, né, pelo laboratório ao qual eu faço parte, né, que é o LIDA, né, o Laboratório de Investigação dos Desvios da Aprendizagem, aqui da Unesp, Marília, São Paulo, que é coordenado, liderado, né, pela professora Simone Aparecida Capellini. E durante, né, a minha pesquisa de doutorado, né, surgiu aí a necessidade, a gente se deparou com a necessidade de um instrumento que fosse normatizado e validado para a população brasileira, que pudesse ser utilizado nas escolas para levantamento de sinais de problemas de comportamento, né? Então, daí surgiu a necessidade, né, da gente desenvolver esse instrumento e seguindo todos os passos aí determinados pela psicometria para que ele nos desse a segurança, né, dos dados, né, que a gente consegue através da aplicação dessa escala. Né? E quais foram os principais desafios nesse processo de validação? Ela já andou me contando, mas é muito importante. Vamos lá. Bom, eu desenvolvi, né, o meu estudo do doutorado, né, foi bem no período em que foi o início da pandemia, né, então nós estávamos entrando na escola para poder fazer a coleta, foi em 2020, né, então a partir daí a gente precisou considerar também todo esse desafio, né, porque com um tempo, né, a gente não, na verdade ninguém sabia quando que as atividades iriam voltar, enfim, então o primeiro desafio começou aí, né. Bom, agora para você poder desenvolver um instrumento que tenha, né, que atenda a propriedades psicométricas, esse estudo ele foi desenvolvido em 4 fases, na verdade. Então, precisa, antes de mais nada, fazer um levantamento, né, dos descritores que vão dar sustentação, suporte para desenvolvimento dos itens, né, da escala. E, em seguida, a escala construída ela passa por todo um processo de validação e julgamento por juízes da área. Esse julgamento ele passa por um tratamento estatístico.
não atendendo, né, às exigências estatísticas de concordância, é necessário novamente fazer todo o processo de reavaliação através das modificações necessárias, certo? Para um novo julgamento, né? Então, foi o que também aconteceu aqui, né, na construção da escala. E a partir daí, né, a partir do momento que nós temos essa segurança, dessa concordância da construção dos itens, é feito todo um tratamento da consistência interna dessa escala e, por fim, a normatização, né, onde você deve coletar num tamanho amostral adequado para que você realmente tenha propriedade com os dados quando você utiliza essa escala, que no caso ela foi desenvolvida para ser aplicada no ambiente escolar, é aplicada pelo professor. Isso, né? que eu ia te perguntar. Sim, ela é aplicada pelo professor. Então, tanto profissionais da saúde quanto da educação, né, de dentro ou fora da escola, podem solicitar que o professor observe o comportamento da criança durante a execução de tarefas de leitura, de escrita e de matemática, para identificar possíveis ocorrências, né, de problemas de comportamentais, tanto internalizantes quanto externalizantes. Muito importante, né, Grazi? Até era essa, eu ia estar continuando aqui, né? Como que os professores, né, podem utilizar, e até mesmo com esse resultado, como pode ser o planejamento para as intervenções. Quais são essas intervenções mais eficazes? O professor avalia e já te manda para o profissional o resultado, é isso? Sim, também pode. Né? Ou senão, o próprio professor vai estar apto a tomar alguma providência dentro da sala de aula? Então, é importante a gente entender que a EPCEA, ela não é uma escala de diagnóstico, tá? Então, ela é uma escala que o objetivo, né, é rastrear problemas, né, possíveis problemas comportamentais, internalizantes e externalizantes relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, em momento algum, é uma escala para fazer diagnóstico clínico. Né? Então, isso é muito importante. E esses dados, eles vão auxiliar tanto no contexto clínico, né, o profissional que estiver ali desenvolvendo um trabalho com essa criança, que ele vai auxiliar ele a determinar, a construir todo o plano, né, terapêutico a partir desse processo avaliativo, quanto também dar sustentação à própria escola, né, desenvolver também estratégias, porque ele, inclusive, ele é uma escala que ela pode ser utilizada dentro do modelo de RTI, né? Exatamente. Certo. Olha que bacana. Vocês que são professores, né, educadores, profissionais da área da educação, quanto isso é importante, né? Detectar que aquele indivíduo, aquela criança, tem alguma alteração e que deve ser cuidado, né? Enquanto é tempo, para que isso não piore. Seria assim, falando simples, você auxiliar esse aluno. Exato, né? Exato. Porque o objetivo dela é justamente, né? Porque eu estou falando aqui, problemas de comportamento internalizante, externalizante. O que é isso, né? Então, problemas externalizantes, né? O próprio nome ele já remete à ideia, né? Eu externalizo. Então, eu estou passando por problemas comportamentais, eu manifesto, na verdade, né, problemas comportamentais que são direcionados para o outro. Então, eu estou falando de hiperatividade, agressividade, né? Então, eu estou falando daquele desobediência, certo? Quando eu falo de problemas de comportamento internalizantes, né? Então, eu estou falando de manifestações de tristeza, somatização, o comportamento dependente de crianças. Então, é aquela criança que, por exemplo, durante a execução de uma tarefa de leitura,
ela não consegue fazer nada se ela não buscar aquele suporte contínuo o tempo todo de autoafirmação do professor, por exemplo, que é diferente de solicitar ajuda, diferente, né? De tirar dúvidas, é completamente diferente. Aquele comportamento daquela criança que fica com a mãozinha suada, sim, que tem dorzinha de barriga, né? Quando está fazendo continhas, quando está, né, desenvolvendo uma tarefa de escrita, por exemplo. Então, a partir da observação direta, porque isso é muito importante, é uma escala para ser respondida pelo professor durante a execução da tarefa, tá? E ele vai, né, dentro ali, respondendo uma escala Likert, responder o quanto essa criança manifesta ou não aquele problema comportamental. Nossa, Grazi, tô assim surpresa porque parece uma coisa simples, mas tão importante, tão significativa, porque tantos casos, né, Exato, de crianças que às vezes, como ela falou, né, que tem aquela dorzinha na barriga, exato, né, que tá com a mãozinha transpirando e que às vezes o profissional, ele não está apto, né, assim, não observou aquilo. exato. E você tendo algo para você fazer, vamos dizer, direcionado àquilo, isso é exato, né? Quanto a gente pode estar evitando de problemas futuros ali, né? Sim, porque da sala. Embora a escala, em momento nenhum, ela foi construída e tem o objetivo de diagnóstico, né? Não é isso. A gente não pode desconsiderar que nós temos aí uma porcentagem significativa de crianças e adolescentes manifestando problemas psiquiátricos, né? Então, esses problemas psiquiátricos, eles, em algum momento, eles foram manifestações comportamentais. E também a gente precisa ressaltar que a literatura, ela está muito consolidada em relação a isso, que crianças com risco ou com transtornos de aprendizagem, crianças com problemas na aprendizagem, elas são muito mais propensas a desenvolver problemas comportamentais. Então, é um aspecto importante de se observar e necessário. Necessário, você falou a palavra certa. E isso, gente, nós estamos aqui, o Instituto Lavia, como vocês sabem, é de Londrina, Paraná, né? E ela é a nossa convidada para estar, né, participando conosco de mais um curso, porque não é o primeiro, mas sobre isso é o primeiro, né? Eu acho que é o primeiro de lançamento, não é? Sim. Olha que bacana, gente, ó, tá aqui, né? Então, assim, só para a gente encerrar com chave de ouro aqui, né? Eu gostaria de dizer, né? Que conversa rica, porque se a gente não tentar passar, os profissionais não vão estar sabendo. Então, cabe a nós, principalmente nós que temos o Instituto, tá tentando passar o que é, né? E o que isso vai auxiliar, o que isso vai ajudar. Né? Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, né? Já mostrando para nós o material dela, tá? E falando um pouquinho também desse curso que nós teremos logo, logo, tá, gente? É surpresa, tá? Vamos lá. Bom, todo instrumento, né, para que eu consiga, de fato, fazer com que a aplicação se reverta de forma eficiente, antes de mais nada, eu preciso ter uma base de construção teórica, eu preciso conhecer a construção teórica, o modelo teórico, o fundamento teórico que aquele instrumento ele está baseado, para que eu consiga, de fato, compreender e pensar até no planejamento das intervenções, tá? Então, pensando em cursos, é muito importante a gente não só conhecer o instrumento, aprender a aplicação, como corrigir, né? Porque quando, né, você adquire a escala, junto com ela, né? Deixa eu mostrar rapidinho aqui, né?
A escala, ela, como eu falei, ela vem aqui numa escala Likert, né? Subdividida nas 3 categorias. Aqui atrás a gente tem um quadro, né? Onde a gente resume a pontuação. Essa escala, ela foi desenvolvida a normatização para que a gente consiga chegar nos resultados através aí de percentis e classificação, tá? Então, além de você aprender a dominar a aplicação, correção, é muito importante compreender essa relação dos problemas comportamentais com o processo de ensino-aprendizagem, a fundamentação teórica e conhecer um pouquinho essa evolução até das manifestações psiquiátricas relacionadas à criança e o adolescente, e também, né, brevemente discutir aí alguns casos, né, pensando nos resultados e pensando também em sugestões interventivas. Muito bom, viu? Então nós vamos aguardar, porque no curso vai ser mais a parte prática, não somente essa parte teórica, ela vai mostrar alguns casos, né, e o qual é importante de tudo isso, certo? Mas eu quero agradecer em nome do Instituto Lavia. Eu agradeço novamente mais essa oportunidade. Há bastante tempo, né? Um tempinho. Então, em nome do Instituto Lavia, em nome da Luciana, Rosane, a gente quer agradecer essa generosidade, né? Que foi de última hora, esse bate-papo. Eu que fiquei muito feliz de te receber aqui. Que gostoso, viu, gente? Este foi o primeiro Lavia Talks e esperamos que seja apenas o início de muitas outras trocas inspiradoras, ok? Um beijo, beijão, obrigado a todos, viu, pela participação.